turma B, boa tarde, tudo bem com vocês? Então tá, vamos para a nossa aula de português. Primeira coisa, fazer uma leitura. Vamos ler o poema? O poema se chama Um Macaco. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Ruth Rocha. Procure no dicionário o significado das palavras matuto. O que é dicionário? Dicionário é um livro que tem várias palavras. E estas palavras, elas apresentam significado. O que quer dizer? Por exemplo, matuto. Se eu abrir o meu dicionário e pesquisar o que é matuto, o que será que eu vou encontrar? Aqui, peguei um dicionário e vou olhar. Matuto, aquele que vive no mato, que vive na roça. Caipira. Então, vamos olhar a próxima palavra, medroso. Pego o dicionário e vou pesquisar. Medroso, aquele que tem medo, amedrontado, sem coragem. Pego o dicionário e olho outra palavra, matreiro. Matreiro, astuto, manhoso, sabido. Então, eu estou usando o dicionário. Número 2. Descubra o par das palavras que rimam no texto. Maluco rima com... Então, eu tenho que voltar aqui no texto e olhar. Maluco rima com matuto. Então, eu vou escrever aqui, nessa linha. Matuto. Metreiro rima com... Matreiro rima com mineiro. Manhoso rima com manhoso, medroso. Então, vou escrever medroso. Curiosidade é a vontade de ver, de conhecer algo novo ou desconhecido. Observe a imagem. Vaca. Quando pensamos em fazenda, pensamos logo em vaca. Uma verdadeira fábrica de leite, chegando a produzir até 3 baldes de leite por dia. De acordo com o texto, quantos baldes de leite uma vaca chega a produzir por dia? Produzir até 3 baldes de leite. Então, você vai escrever aqui, ó. A vaca pode produzir até 3 baldes de leite. A vaca pode produzir até 3 baldes de leite por dia. Pronto. Número 4. Faça uma pesquisa sobre uma curiosidade de algum animal e escreva nas linhas abaixo. Primeira coisa a pensar, qual animal que eu tenho curiosidade? Um jacaré, uma cobra, um cachorro? Então, você escolhe o animal e depois escreve a curiosidade. Como, por exemplo, quantas patas tem tal animal? Quantas antenas tem tal inseto? Então, você que vai escolher qual o animal e qual a curiosidade que você vai escrever aqui, tá bom? Ligue a curiosidade do animal a que ele pertence. Nós temos aqui um beija-flor, uma coruja e um jacaré. Tem 3 pálpebras em cada olho. Uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. Quem que você acha que é o beija-flor, a coruja ou o jacaré?
Próximo. Podem sobreviver por 3 anos sem alimentos. Quem pode ficar sem comer durante 3 anos? Eu acho que é um jacaré. Batem as asas até 200 vezes por segundo, o que consome muita energia e faz com que eles precisam comer até 8 vezes o seu peso corporal todos os dias. Qual bichinho desses aqui que a gente vê comendo toda hora? Um beija-flor. Então, você vai colocar que o beija-flor batem as asas até 200 vezes, o jacaré pode sobreviver até 3 anos sem alimentos e a coruja tem 3 pálpebras em cada olho. Faça uma entrevista. Com quem que você vai entrevistar? Olha bem, uma entrevista é onde a gente faz perguntas e a outra pessoa responde. Então, você vai ser o repórter por um dia. Você vai fazer uma entrevista com alguém da sua casa. Primeira coisa que você vai perguntar: nome. Qual o maior sonho? Qual a comida predileta? Aí terminou a entrevista. Depois, você vai recordar sobre letra cursiva. Letra cursiva é aquela de mão, aquela letra bem trabalhada, bem desenhada, que é feita de forma manual, com a mão. Então, nós temos aqui um exemplo de letra cursiva. E a letra de imprensa é a de jornais, de revistas, de gibis, dos livros, que é a letra de forma, maiúscula e minúscula. Aqui nós temos um quadro escrito com letra de forma e algumas palavras escritas com letra cursiva. Você vai ler essas palavras e depois vai preencher o quadro escrevendo nos locais correspondentes. Como assim? Palavras de imprensa e palavras cursivas. Lembra dos sinais de pontuação que nós já estudamos? Então, essa atividade também vai recordar isso. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. E a atividade 8 é para você marcar a alternativa correta. Marcelo comeu sanduíche. Olha qual é o pontinho que está aqui no final. Viu? É um ponto. O ponto usado nessa frase é exclamação, ponto final, ponto de interrogação ou 2 pontos? Vamos ver? Um ponto final, ó. Esse símbolozinho, um pontinho, é o ponto final. Então, você vai marcar esta resposta. Ponto final. Usamos 2 pontos para anunciar que alguém vai falar. E o travessão sempre é usado antes das falas dos personagens. Leia o texto e pontue corretamente. Quais sinaizinhos que eu vou usar? Ponto final, interrogação, exclamação, 2 pontos e travessão. O jovem repórter pergunta, 2 pontos. Começou a frase, travessão. Então, como foi o jogo? Então, como foi o jogo? Ponto de interrogação, uma pergunta. O jogador responde, ainda cansado. 2 pontos. Que partida dura. Então, é a fala do jogador. Põe travessão. O repórter continua. Ponto. Você achou o resultado justo? É uma pergunta. Então, põe interrogação. Não. O juiz não apitou bem o jogo. É a resposta dele? Então, eu ponho um travessão na frente. Não. O juiz não apitou bem o jogo. Ponto final. No final da entrevista, o repórter se despede. Ponto. Travessão. Até a próxima e muito obrigado. Ponto de exclamação, porque ele está agradecido. Retire do texto uma palavra com 2 sílabas. Pode ser a palavra dura. Tem 2 sílabas, ó. Dura. 2 sílabas. Retire do texto uma palavra com 3 sílabas. Então, eu tenho que olhar no texto. Pode ser despede. Pode. Então, despede. 3 sílabas. Despede. 3 sílabas.
E pronto! Aí você terminou a atividade de hoje. Qualquer dúvida, me procure aqui. Estou à sua disposição.